Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando aqui mais uma aulinha de história preparada especialmente para você que está em casa, se preparando para o Enem ou mesmo se preparando para estudar em casa, dentro do conforto da sua casa e também na segurança da sua casa, tudo bem? Então, sempre a proposta do vídeo é ser um vídeo curto, rápido, direto, sobre os principais temas da escola, da história, para ajudar você nos estudos, tudo bem? Então vamos hoje, agora, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um evento formador da nossa sociedade atual. Ela ocorre de 1939 até 1945, mas para entender a Segunda Guerra Mundial, antes você precisa entender como é que surge na Europa os movimentos fascistas. E eu já gravei um videozinho falando como é que surgem esses movimentos, nazismo, fascismo, na Itália, na Alemanha, em um outro vídeo que eu vou colocar o link aqui na descrição. Então é só ver aqui embaixo, tem o link. Eu aconselho ver primeiro esse outro vídeo sobre os fascismos, os nazismos, para depois ver esse vídeo que a gente está fazendo agora sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse evento que foi o evento mais violento da história da humanidade, que envolveu o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, assim como outras, né, é o que a gente pode chamar de uma guerra total, mas a Segunda Guerra Mundial é o exemplo máximo de uma guerra total, porque é uma guerra que envolve todos os recursos do Estado, todos os recursos humanos, o recurso financeiro, enfim, há toda uma mobilização completa, total dentro do Estado no envolvimento da guerra. Isso é muito importante, isso muda a cara da guerra. Até por isso, a Segunda Guerra Mundial teve uma letalidade imensa, são cerca de 60 milhões de pessoas mortas, não só em conflito, mas muitas desses 60 milhões mortos por fome, por frio, enfim, por doenças em decorrência da guerra. A guerra ela não traz só a violência pela bomba, pela bala, pelas armas, ela traz também a violência da fome, da miséria, das convulsões sociais. Tudo bem? Então vamos entender alguns pontos principais dessa Segunda Guerra Mundial, indo ali para o slide para mostrar algumas imagens para vocês enquanto eu explico. Tudo bem? Vamos lá. Bom, acho que está dando aí para ver tudo direitinho, do jeito que eu preparei. Bom, então é a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. Acho que a primeira coisa importante é saber o que aconteceu antes da guerra, né? O que levou à guerra. E aqui eu coloquei 4 pontos principais desses antecedentes da guerra que vão levar ao conflito. O primeiro dele, como eu já disse agora há pouco, foi a ascensão dos regimes fascista e nazista. Então tem um videozinho que tem o link aí na descrição. É bom ver para você entender como é que surgem, né? Entender também as características principais desses regimes que vão contribuir muito para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Dentre essas características está esse segundo ponto que eu coloquei aqui, que é a política expansionista da Alemanha. A Alemanha, dentro da ótica nazista, pensada e encabeçada por Hitler, né, mas não só por ele, havia todo um conjunto de intelectuais nazistas que pensavam sobre ideologicamente o nazismo, e dentro dessa concepção ideológica havia a ideia de que para a Alemanha ser de novo a grande Alemanha e formar o terceiro Reich, o terceiro império, a Alemanha precisava se expandir territorialmente, né? É o que a gente chama, eles chamavam de teoria do espaço vital, ou Lebensraum, que é o espaço mínimo vital para o desenvolvimento da Alemanha. E dentro desse espaço vital estava ali a França, a área da Tchecoslováquia, a Polônia, partes da Rússia, enfim. Então essa política expansionista, Hitler começa a partir de 1936 e vai até atravessando toda a Segunda Guerra Mundial. Terceiro ponto que eu coloquei aqui é o revanchismo alemão e italiano, mas principalmente o alemão, causados pelos desdobramentos do fim da Primeira Guerra Mundial. Então vocês devem se lembrar que ao fim da Primeira Guerra Mundial,
muitos pontos ficam mal resolvidos. A Alemanha ela é obrigada a assinar lá no Tratado de Versalhes, né, a culpa pela guerra, além de perder territórios, perder colônias, ter que pagar altas indenizações. Isso provoca no alemão um sentimento de revanche, um sentimento de vingança, de querer se vingar por toda a desgraça que lhes foi causada, isso obviamente dentro da lógica e da psicologia da sociedade alemã, querer se vingar das potências que o fizeram ser oprimidos ao final da Primeira Guerra Mundial, somente a França e a Inglaterra. Então, esse revanchismo, essa tentativa de revanche vai emergir de novo em 1939, tá bom? E, por fim, a chamada política de apaziguamento, praticada pela França e pela Inglaterra. E o auge dessa política de apaziguamento é o Pacto, o Tratado de Munique, em 1938. O que foi a política do apaziguamento? Foi a tentativa de franceses e ingleses de, alguma forma, saciar a sede, né, de vingança e de expansionismo do Hitler, permitindo que se expandisse para alguns territórios, né, parte da região dos Sudetos, parte da Tchecoslováquia, e até 1938, franceses e ingleses permitiram que essa expansão fosse feita, justamente temendo um novo conflito mundial. Então, em 1938, França e Inglaterra puseram um limite. Olha, disseram para a Alemanha, a partir daqui vocês não podem invadir mais nenhum país. A sua sede de expansão tem que parar, ser delimitada aonde está. Então, a conferência, o Pacto de Munique, foi o auge dessa política do apaziguamento. Alguns historiadores entendem que França e Inglaterra, ao adotar essa política do apaziguamento, cometeram um erro, né? Porque deixaram Hitler se fortalecer muito, crescer muito seu poder militar e político na Europa, e não ter agido antes desse grande poder ter crescido. E esse grande poder, a influência nazista, vocês conseguem ver nessa imagem, né, que é uma grande reunião, um grande congresso do Partido Nazista na Alemanha que reunia milhões de pessoas. Tá bom? O estopim para a guerra, rapidamente, foi a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, só que alguns meses antes, a Alemanha e a União Soviética fizeram um tratado, chamado Tratado Ribbentrop-Molotov, que era um tratado que dividia a Alemanha ao meio. Esse tratado era secreto, foi descoberto só já quase ao final da guerra, e esse tratado dizia que a Polônia seria dividida entre alemães e soviéticos, e havia um tratado, uma cláusula nesse tratado de não agressão entre alemães e soviéticos. Então foi um tipo de acordo entre os dois países, que os especialistas colocam não como sendo de fato um tratado de paz, mas um tratado apenas para que a guerra entre os dois não começasse naquele momento, em 1939, fosse colocada um pouco mais para frente, como de fato aconteceu. Em 1941, os alemães invadem a União Soviética. E aqui embaixo a gente tem uma imagem, uma foto de soldados alemães invadindo a Polônia em 1939. Como ingleses e franceses eram aliados da Polônia e já tinham colocado um limite para Hitler lá no Tratado de Munique, dizendo, olha, não pode invadir mais nenhum país. Como ainda assim a Alemanha invade a Polônia, então franceses e ingleses saem ao socorro da Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Bom, os lados da guerra, quais são? Rapidamente, né? São dois. É o chamado eixo, formado pela Alemanha, a Itália e o Japão, e os aliados, formado pela França e pela Inglaterra, inicialmente, depois a adesão dos Estados Unidos, em 1941, os Estados Unidos entram ao lado dos aliados somente ao finalzinho de 1941, depois que o Japão ataca bases navais americanas no Havaí, a base de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e aí os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados. A União Soviética entra ao lado dos aliados no meio do ano de 1941, como eu falei, depois que a Alemanha invade a União Soviética, e essa é uma aliança enorme. Dentre eles também o Brasil. Em 1942,
Em fevereiro de 1942, o Brasil rompe relações com o eixo e em setembro de 1942 o Brasil reconhece o estado de guerra com o eixo, com a Alemanha, a Itália e mais tarde com o Japão. E aqui você tem uma imagem dos chamados três grandes, os três grandes líderes aliados. O Joseph Stalin, o Franklin Delano Roosevelt ao meio dos Estados Unidos e o Winston Churchill da Inglaterra à direita. Então, como eu já falei lá no início do vídeo, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra total, onde todos os recursos do Estado estão voltados para o esforço da guerra. Isso fica marcado pela grande destruição que a Europa passa durante os 5, 6 anos de guerra. Um ponto importantíssimo da Segunda Guerra Mundial, como eu também já apontei no início do vídeo, foi o Holocausto, né, que foi a tentativa sistemática e organizada do Estado nazista alemão em exterminar toda a população judaica da Europa. E junto com a população judaica também outras populações consideradas dentro da ótica racista e eugênica do nazismo inferiores, como negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, tá? E essas pessoas eram colocadas no campos de concentração. Existiam dois tipos de campos, de concentração e os de extermínio. Os de concentração, as pessoas eram colocadas lá para trabalharem como escravos para o governo alemão. Os campos de extermínio tinham como finalidade, praticamente única, matar aquelas pessoas nas câmaras de gás. E aí foram mortas aproximadamente 6 milhões de pessoas. Até 1943, 44, a guerra ela vai muito bem, até o início de 44, ela vai muito bem para os alemães. Mas no dia 6 de junho de 1944 acontece o dia D para a guerra, que é o desembarque de tropas principalmente norte-americanas, né, dos Estados Unidos, francesas, inglesas, no norte da França, que abre uma nova frente de batalha e a partir daí vai em caminho à derrocada do exército alemão. Bom, a vitória dos aliados ela se dá em 1945. Em maio de 1945, os soviéticos conseguem chegar, são os primeiros a chegar em Berlim. Aqui tem uma foto que é emblemática, que é super representativa, né, de um soldado soviético hasteando a bandeira da União Soviética sob Berlim arrasada. Aqui tem um general Jode da Alemanha assinando a rendição incondicional. Nessa altura do campeonato, Hitler já tinha se matado, que ele não queria ser capturado. Então a guerra acaba em maio de 1945 na Europa, mas ela continua no Pacífico, aonde somente os Estados Unidos vai derrotar o Japão com o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, iniciando a era nuclear, a era das bombas atômicas, que foi a Guerra Fria, mas que aí fica para um próximo vídeo, tudo bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tudo bem? Aquele abraço.